caro diácono, meus irmãos e minhas irmãs, amanhecemos hoje o dia cantando aleluia. E na Bíblia a palavra aleluia significa louvor, glorificação. E louvor àquele que é Deus vivo, ressuscitado no meio de nós. Cristo passou sim pela morte, crucificado na cruz, mas o Pai do céu o ressuscitou. Deus não quer a derrota de ninguém, também do seu Filho Jesus Cristo. A vitória, a força do amor sempre vence. A primeira leitura de hoje fala de testemunho do ressuscitado. Que palavra bonita, forte e importante para a nossa vida. Nós que celebramos a Quaresma, 40 dias, oração, jejum, penitência, mortificações, renúncias. Agora celebramos a Semana Santa, o Tríduo Pascal. Quantas coisas maravilhosas nós escutamos sobre Jesus. E se nós ficássemos falando de Jesus todos os dias, todas as horas, não esgota aquilo que Deus é, porque Deus é muito maior do que nós podemos imaginar. Então agora é o momento do quê? Do testemunho da ressurreição. E como que eu vou dar testemunho do ressuscitado? Como que você pode dar testemunho de Jesus vivo na sua vida? Primeiro, viver como pessoas alegres. A ressurreição é vida, é amor de Deus derramado em nossos corações. Mas não é aquela alegria, né, de uma pessoa que pode dizer assim, um bobo alegre que anda. Não, não é essa alegria não. É a alegria de quem tem a confiança inabalável em Deus. A alegria de quem sabe que Deus não nos abandona. A alegria de saber que Deus também nos ajuda a experimentar as vitórias, o sucesso, as superações na vida. Dar testemunho, queridos irmãos, rezando. Dar testemunho da ressurreição, sendo homem e mulher de oração. Rezar todos os dias. Viver na amizade, na intimidade com Jesus. Dar testemunho de Jesus fazendo bem. Fazendo bem. Comece fazendo bem com coisas simples, com as coisas que você pode, que você é capaz e que você consegue. Comece mudando atitudes e modo de pensar. Testemunho da ressurreição. Se você pode falar de Jesus, como Pedro levantou a voz e deu um belo testemunho da pessoa de Jesus, falando tudo o que aconteceu com ele, você também pode dar testemunho de Jesus pela pregação, né? A pregação, meu irmão e minha irmã, é a partir daquilo que você acredita. Ninguém prega aquilo que não acredita. Se você é convicto, você vai falar de Jesus para os outros. E vai falar espontaneamente, porque é o Espírito Santo que vai fazer isso através de você. Então, se pode dar testemunho de Jesus falando, pregando, faça testemunho de Jesus falando e pregando. Dar testemunho do Cristo ressuscitado, acreditando na vida eterna. É o fundamento da fé cristã católica, é crer na ressurreição. Jesus Cristo ressuscitado é a garantia da minha e da sua ressurreição, aquela ressurreição eterna no céu, para onde um dia nós iremos e não voltaremos mais, porque estaremos plenos, felizes em Deus, e no céu ninguém vai querer voltar para as tribulações da terra. Deus preparou para nós a vida eterna. Não há testemunho maior de Jesus ressuscitado do que você acreditar na ressurreição. Daqui a pouco nós vamos rezar. Creio na ressurreição da carne. Quando você fala isso, creio na ressurreição da carne, você está dizendo, creio que eu ressuscitarei, que eu viverei um dia com Jesus ressuscitado na vida eterna. Então essa carne que a gente fala no credo é o seu corpo mesmo, é a sua própria carne.
como diz o profeta Jó, com os meus próprios olhos e não outro, eu verei o meu Senhor. Todos nós um dia vamos contemplar o Cordeiro ressuscitado, Jesus Cristo. Então, testemunho daquilo que nós vivemos ao longo desses dias da Semana Santa. Segunda leitura, consequência da ressurreição, da Semana Santa que nós celebramos. Olhar para o céu, olhar para o alto. Nós somos como a cruz, estamos fincados na terra, mas aponta-se também para as coisas do céu. Não viver somente como se fôssemos homens e mulheres das coisas que passam, deste mundo, das coisas passageiras. Pensar que a nossa pátria definitiva é a eternidade. E viver como homens e mulheres do céu. Olha que palavra forte a segunda leitura de hoje propôs para nós. Vivermos como homens e mulheres das coisas do céu, mesmo estando caminhando entre as dificuldades, as vicissitudes e as coisas terrenas, mas não é aqui a nossa morada eterna definitiva. Cristo abre para nós as portas da eternidade. Depois o Evangelho. Na missa da manhã do domingo de Páscoa, nós líamos o Evangelho de Maria Madalena, que pela madrugada ia até o túmulo de Jesus. Ainda era escuro quando ela atravessa a cidade de Jerusalém e vai à sepultura ungir, levar o perfume da santidade de Cristo. Todos nós precisamos, São Paulo fala isso, levar o perfume, o cheiro de Jesus, o cheiro da santidade, o bom odor de Cristo. Maria Madalena, ela espalha esse perfume de Jesus pelas ruas, pelos lugares onde ela passa. Queridos irmãos e irmãs, o cheiro de Deus é sempre o perfume do Espírito Santo. E agora à noite nós lemos o Evangelho dos discípulos de Emaús. Muito simples fazer essa ligação, porque que a sabedoria da liturgia colocam dois evangelhos diferentes no domingo de Páscoa. Pela manhã dizia o Evangelho, na madrugada do primeiro dia da semana. Qual que é o primeiro dia da semana para nós cristãos? O domingo. A palavra domingo vem de dominus, do latim, que significa Senhor. Então hoje, domingo, é o dies dominus, o dia do Senhor. O dia do Senhor, por quê? É o dia do ressuscitado. Vamos na Bíblia, a Bíblia explica tudo para nós. Lá no livro do Gênesis nos diz que Deus criou tudo. E vai criando um dia após o outro, criou o céu, a lua, as estrelas, as águas, os peixes, as ervas. No sétimo dia Deus descansou. O sétimo dia Deus parou para contemplar a obra que Ele havia criado. Mas não é uma vaidade de Deus de ficar olhando a beleza daquilo que Ele criou, não. Deus, na verdade, para contemplar a obra-prima de suas mãos, que somos nós, imagem e semelhança. Olha, na nossa vida cristã, os dias da semana são para o trabalho. Deus não gosta de preguiçoso na sua obra. Os dias da semana é para trabalhar, para produzir, seja manualmente, seja braçalmente, seja intelectualmente, todos nós trabalhamos, imitamos o Criador. Jesus falou que o Pai do céu é trabalhador, Ele cria e Ele continua recriando e cuidando de nós. Então, ao longo da semana, nós dedicamos às atividades do trabalho. No sétimo dia, para o judeu era o sábado. Jesus ressuscitando no domingo, no primeiro dia da semana, Ele santifica este dia, para ser também a oportunidade que nós temos de imitar o Criador. Olha, imitar Deus que trabalha, imitar Deus que descansa. Mas não é o descanso da ociosidade, não. No primeiro dia da semana, qual é a minha primeira atividade? Aquilo que deve estar na minha programação no dia de domingo: o louvor,
a contemplação da obra criada, o agradecer a Deus pela semana e pelos trabalhos desempenhados. Então vejam que o primeiro dia da semana não é só o dia de ficar à toa e do lazer, também pode ser, mas a primeiríssima coisa que eu devo colocar na minha obrigação dominical é estar na casa de Deus. Que aliás, nós cessamos um pouco as nossas atividades no domingo para que nós possamos ter um tempo maior para Deus. E o tempo maior para Deus se dá onde? Na Eucaristia. E aí o evangelho de hoje, os discípulos de Emaús, o capítulo 24 do evangelho de São Lucas, 2 discípulos estavam indo embora, estavam deixando Jerusalém. Jesus tinha morrido na cruz, eles estavam desapontados, eles pensavam que agora tudo tinha acabado. Imaginavam eles, nós deixamos o nosso povoado de Emaús, falando que estávamos seguindo um tal Jesus, que era o libertador e o salvador. Ele morreu na cruz como um fracassado. O que nós vamos dizer lá no povoado onde vivemos? Porque Emaús era um povoado pequeno. E você sabe que se nos bairros grandes a notícia corre, imagina na cidade pequena. Nós sabemos bem disso, né? Aí aqui é como um rastilho de pólvora. Iam falar o que dos 2 discípulos de Emaús? Olha, voltou, né? Voltou assim com a cabeça abaixo, voltou, deu com os burros na água, como se diz. E eles estavam indo de volta para o seu passado. Mas quando a gente sai de um projeto de vida, quando nós largamos alguma coisa que não é boa para seguir Jesus, ninguém volta, porque Cristo sempre nos leva para frente. Quem segue Jesus de verdade, se liberta de um vício, de um pecado, não volta mais para ele, porque o caminho dessa pessoa não é mais andar para trás, mas é seguir adiante, seguir em frente. Pense nisso. Deus só te leva para frente. Deus não traz atraso de vida. Deus não quer que você fique voltando aos passados de derrota e de sofrimento. Não. Jesus vai lá, ressuscitado, ele aparece no meio desses 2 discípulos. Mas interessante, eles não conheceram Jesus. Eles tinham convivido com o nosso Senhor tanto tempo, e agora Jesus estava ressuscitado, e eles não perceberam que era Jesus, porque era o corpo de Cristo ressuscitado, corpo glorificado, a beleza resplandecente de Jesus. Mas eles começam a escutar Cristo, e o Evangelho dá uma pista, porque é que eles não reconheceram Jesus, porque estavam muito tristes, estavam com o coração pesado, estavam com muita dor na alma. Quando nós passamos também por uma perda de um ente querido, às vezes a pessoa diz assim: olha, eu não consigo rezar. Nos dias que perdi o pai, a mãe, o irmão, o marido, a esposa, eu não consigo rezar. Eu até tento rezar, mas eu não consigo falar com Deus, as palavras não saem. A dor é tanto que nós não conseguimos traduzir isso em palavra, em oração. Quem é que nunca passou por esse momento? Não se preocupe, o seu sofrimento, a sua lágrima, a sua dor é uma oração. O sofrimento daqueles 2 discípulos, a tristeza da alma, já era uma invocação a Cristo. E Jesus sente compaixão quando nós não estamos bem. Deus não gosta de ver ninguém mal, não. Deus não gosta de ver ninguém sofrendo. Deus não gosta de ver ninguém deprimido. Jesus chega no meio deles e começa então carinhosamente conversar com eles. Gente, uma boa conversa resolve muitos problemas. Um bom diálogo, uma boa escuta e uma palavra boa salva muitas vidas. Quantas pessoas fazem tantas bobagens e besteiras, porque se naquela hora tivesse alguém com quem confiar, a quem conversar,
que levasse a sério de verdade a dor do outro, poderia ter ajudado muito. Jesus é o mestre da relação, Jesus é o mestre de humanidade, Jesus é o mestre de perceber o outro. E como que Jesus vai conversando com eles? Vai fazendo eles voltar, na história, olhar para trás. Às vezes olhar para o nosso passado é muito importante para entender o que está acontecendo hoje. Não é para você viver lá, é para você entender as suas atitudes, escolhas e momento que você está vivendo. Quando Maria Madalena vai no túmulo de manhã, o túmulo está aberto e acontece uma coisa interessante. Quando ela olha para trás, ela também enxerga Cristo ressuscitado. Meu irmão e minha irmã, a nossa fé é sempre um olhar para trás. O Antigo Testamento, a Bíblia, não pode entender Jesus se nós não entendemos a Escritura, se nós não entendemos o Antigo Testamento. Olhem para a história e você vai ver a ação de Deus. O Evangelho falou para nós, olha, Jesus contou para os discípulos tudo, desde Moisés, os profetas, até chegar o seu momento presente. Depois eles entram em casa, que coisa bonita, entram em casa, chegam a Emaús. Jesus não manda eles voltar do meio do caminho, vamos caminhando. A decisão de voltar será deles. Jesus vai com eles até a Emaús. Chegam em casa, sentam-se à mesa e vão comer. O que Jesus faz na tarde do primeiro dia da semana? A mesma coisa que ele fez na quinta-feira. Gente, é palavra de Deus para nos ajudar a entender que o domingo é o dia de repetir o que Jesus fez na última ceia e disse: agora vocês vão fazer isso em memória de mim. E os apóstolos foram entendendo logo que o domingo é o dia de partir o pão, de escutar a palavra, de renovar a nossa fé. Jesus celebrou no caminho de Emaús a missa dominical com 2 apóstolos, com 2 discípulos, e numa mesa partiu o pão. Quando Jesus partiu o pão, o que aconteceu? O Evangelho de Lucas diz: os olhos se abriram. Às vezes a gente chega na igreja com um monte de dúvidas, com um monte de incertezas, até aquelas incertezas sombrias, que a gente pensa assim, será que vale a pena? De repente Jesus abre com o Espírito Santo uma cortina diante de nós, dá um insight, a gente entende e começa a compreender melhor as coisas de Deus. Meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo sabe cuidar de você. Por isso não tenha medo de Jesus. Ele sabe conduzir a sua vida, Ele sabe ajudar você a entender as coisas, Ele é que vai cuidar para que a sua fé cresça, mas para isso é preciso caminhar com Jesus. Terminada aquela ceia, os apóstolos, os discípulos abrem os olhos, enxergam, reconhecem, faz uma profissão de fé e diz assim: é Jesus, ressuscitou mesmo. Por que nós não acreditamos no testemunho das mulheres que foram no túmulo e escutaram e viram que estava vazio a sepultura do Senhor? Por que o testemunho das mulheres não nos convenceu? E aí está um pecado dos discípulos de Emaús. Sabe por que eles não confiaram no testemunho das mulheres que foram de madrugada no túmulo e trouxeram a notícia da ressurreição? Porque eram mulheres. Exatamente, somente por isso, naquele momento, naquele contexto, eles compreenderiam talvez se fosse Pedro, se fosse João, um outro apóstolo, mas não, eles ficaram com o pé atrás. Às vezes nós diminuímos as pessoas, às vezes nós não damos credibilidade, e Deus fala com você, meu irmão, minha irmã, do lugar que você menos espera. São Bento diz na regra aos monges para a vida no mosteiro: olha, Deus pode falar às vezes através do mongezinho mais novinho, aquele que você acha que não tem valor nenhum, para dizer: Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer.
E assim é o jeito de agir de Deus. Não questione o jeito de agir de Deus, apenas tenha a sensibilidade de perceber que Deus nos surpreende. E essas surpresas de Deus nós vamos viver até o dia que chegar no céu. Se aqui na terra Deus já faz coisas maravilhosas para a nossa vida, lá no céu você vai ficar mais espantado ainda. Porque Deus não esgota em criatividade, em amor, em sabedoria, para nos convencer que Ele nos ama. Testemunho final da ressurreição: Deus ama você. Convença-se disso de uma vez por todas e sinta-se amado pelo Senhor. Viva o domingo, dia da Eucaristia, dia da palavra, onde você encontra Jesus ressuscitado. A igreja, meus irmãos, é o túmulo aberto de Jesus. Não tem pedra na entrada, ou seja, não tem impedimento para entrar na igreja. Ah, mas o meu pecado é impedimento para entrar na igreja. Se você pensar assim, você vai perder a maior felicidade da vida, que é sentir-se amado, perdoado por Jesus. Meu irmão, minha irmã, se você acha que o seu pecado é maior do que o sangue de Jesus derramado na cruz, como é que pode? Não é possível. A igreja é o túmulo aberto de Jesus. Nós devemos ser como Madalena, ter pressa no domingo para correr a este túmulo vazio, porque aqui nós não vamos encontrar um cadáver, nós vamos encontrar uma pessoa viva, ressuscitada, Jesus, o Espírito Santo agindo. Vamos escutar uma palavra que mexe conosco. Se a palavra de Jesus não fosse palavra viva e eficaz, não salvava, não curava, não libertava, não mudava a vida de muita gente. Ontem à noite, na vigília pascal, nós cantamos a ladainha de todos os santos. Lembramos de muitos que antes de nós foram conduzidos pela palavra, estão no céu, agora é a nossa vez. Vamos encontrar Jesus vivo ressuscitado no pão da Eucaristia. Maria Madalena encontrou lá o toalho, o lençol branco, aqui na mesa do altar. O altar é o Cristo, é onde repousa Jesus ressuscitado, corpo, sangue, alma e divindade. Por isso, a cada manhã de domingo, a cada dia de domingo, a palavra de Deus, a casa de Deus é o lugar onde você o encontra vivo e ressuscitado. E nós todos devemos nos acorrer para estar com Jesus e verificar de verdade, Cristo ressuscitou. E nós sabemos que Cristo ressuscitou, não é só porque o corpo dele não estava no túmulo, não. Nós sabemos que Jesus está ressuscitado porque você está sentindo o amor dele na sua vida todos os dias. Isso é ressurreição. Vamos viver esse tempo da Páscoa com alegria, com vibração, com uma fé mais forte, com mais convicção, né? Paremos de ser cristão água morna. Paremos de ser cristão da dúvida. Ah, mas será, mas será, mas será. O seu será, meu irmão, minha irmã, o seu será é uma bobagem, porque Deus pode tudo e pode nos surpreender sempre mais. Pode morrer na cruz e ressuscitar, pode fazer maravilhas na sua vida, pode levantar o caído, pode salvar o perdido. O poder de Deus é infinito. Creia em Jesus, tenha uma fé forte, você vai ver como que a sua vida vai mudar e vai mudar de verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.